Audiolivro Contagem Regressiva: O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Introdução. Viajava de São Paulo a Brasília. Ao meu lado, uma senhora aparentando 60 anos olhava pela janela e enxugava disfarçadamente as lágrimas que teimavam em rolar pelo rosto. Quando pessoas choram é porque não estão conseguindo administrar o vulcão de sentimentos que perturbam o coração. Às vezes, em situações como essa, o melhor a fazer é respeitar a dor íntima do ser humano. Minutos depois, quando o avião já estava no ar, ela parecia mais calma. De repente, olhou para mim e sorriu. "Está tudo bem?" perguntei. A senhora, movendo a cabeça em sinal negativo, disse: "Não, na verdade, está tudo errado." Depois ela me contou o motivo da viagem. Havia pouco mais de um mês que tinha perdido o marido e algum tempo depois recebera a trágica notícia da morte do filho. "Nunca fiz mal a ninguém", disse chorando. "Vou à missa todos os domingos, cumpro meus deveres cristãos e ajudo gente necessitada. Mas por que Deus permite tanta dor na minha vida?" Tentei confortá-la falando do amor de Jesus e li para ela um versículo do Apocalipse. Seus olhos então se iluminaram. "Isso está no Apocalipse?" perguntou ansiosa. Quando respondi que sim, ela comentou: "Eu sempre tive medo de ler o Apocalipse, porque pensava que ele só anunciava tragédias." Revelação divina. Se você perguntar às pessoas, verá que a maioria delas relaciona o Apocalipse a tragédias, destruição, pragas, fim do mundo e mistérios incompreensíveis. Mas o que diz o próprio livro? Veja a sua frase inicial: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, versículo 1. O Apocalipse é uma revelação. Não se trata de coisas misteriosas. Por meio dele, Deus quer apresentar algo muito importante para os seres humanos. Algo que em breve deve acontecer. Algo de consequências eternas para as pessoas, famílias e nações. É a resposta divina para a humanidade confusa e desorientada diante de tantos desafios. Mas como entendê-lo sem sermos vítimas do fanatismo? Qual é a mensagem do Apocalipse para nós hoje? Contexto histórico. Para entender o Apocalipse, é preciso conhecer seu contexto histórico. Quem o escreveu? Para quem foi destinado? Qual era o cenário político, social e religioso do mundo na época em que foi redigido? Não se pode realizar um estudo sério do Apocalipse sem conhecer esses detalhes. No que se refere à autoria, a maior parte das fontes históricas sobre o livro, bem como as evidências internas, indica que João, o discípulo de Jesus, foi seu autor. Na época em que o livro foi escrito, João era o único dos discípulos ainda vivo. Ele era tão conhecido nas igrejas de seu tempo que não precisava assinar mais do que João, servo de Jesus Cristo. Nessa época, Roma dominava o mundo político e o culto ao imperador era obrigatório. Todos deveriam adorá-lo. A razão desse culto era simples. O Império Romano era formado por um quadro heterogêneo de pessoas com diferentes culturas e línguas. O que fazer para conservar a unidade dentro de tanta diversidade? A história prova que não existe melhor fator de homogeneidade do que uma religião comum a todos. O problema era que nenhuma religião ou deus local poderiam ser facilmente aceitos em todos os lugares. Havia, porém, uma figura conhecida e temida no mundo político: o imperador. Sua autoridade transcendia fronteiras. Por que não tornar o imperador uma forma de divindade? Negar-se a adorá-lo não era apenas um ato de irreligiosidade, mas uma demonstração de insubordinação política.
Se alguém se negasse a queimar incenso diante do busto do imperador, não era considerado apenas ateu, mas tido também como rebelde, desleal e subversivo. Os cristãos conservavam um princípio: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mateus 4, versículo 10. Como poderiam adorar um ser humano que atribuía a si mesmo as prerrogativas divinas? Foi por causa dessa atitude que os cristãos começaram a ser perseguidos e assassinados. Entre todos os imperadores, Domiciano pode ser considerado um dos mais cruéis e perversos. Ele procurou estabelecer um governo absoluto e promoveu sua divindade por meio de holocaustos públicos. Negando-se a tomar parte disso, os cristãos eram duramente perseguidos pelas autoridades e martirizados. O próprio João foi levado a Roma para ser julgado por causa de sua fé. Lá, o antigo filho do trovão, transformado pela graça divina no discípulo do amor, defendeu sua fé e deu testemunho de sua lealdade a Cristo. Seus argumentos foram contundentes. O imperador Domiciano, cheio de ira, mandou que jogassem o apóstolo em um caldeirão de óleo fervente. Mas o Senhor preservou a vida de seu servo. Mais tarde, por decreto imperial, João foi enviado à ilha de Patmos, no arquipélago do Decaneso, perto do litoral da atual Turquia. Os criminosos eram enviados para lá, a fim de morrer como vítimas de trabalhos forçados. Nessa ilha solitária, por volta do ano 95 ou 96 da era cristã, tudo aconteceu. João foi tomado em visão e levado às cortes celestiais. De lá, pôde ver o desenrolar da história, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1, versículo 19. O Senhor deu a João a mensagem do Apocalipse, porque seu povo precisava entender o presente e o futuro. Será que Jesus tinha esquecido seus servos? Por que os maus prosperavam enquanto os fiéis eram perseguidos e mortos? Já haviam se passado mais de 70 anos e Cristo ainda não tinha voltado. Como conseguiriam enfrentar o Império Romano, ao qual ninguém podia resistir? Os seguidores de Jesus viviam em uma encruzilhada: César ou Cristo? Um aparente mistério. O Apocalipse foi escrito justamente para alimentar a esperança dos filhos de Deus, para lhes explicar o porquê da aparente tardança e para lhes mostrar o desenrolar da história desde os dias de João até o fim dos tempos. Mas, se Deus queria explicar o presente e o futuro a seus filhos, por que transmitiu a mensagem do Apocalipse por meio de tantas figuras e símbolos? Se o Apocalipse é uma revelação importante, se tem a ver com as verdades eternas e o destino final da humanidade, por que tanto mistério? Deus não podia ter dado sua mensagem de maneira mais clara? Sim, podia, mas lembre-se de que, quando João escreveu o Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida pelo poder político de Roma. A mensagem do livro apresentava a queda do império. Você já pensou no que aconteceria com a igreja se os líderes romanos pudessem entender o conteúdo da revelação? Além disso, o Apocalipse também fala a respeito do anticristo e de como as forças ocultas do mal tentam, ao longo da história, destruir a palavra de Deus. Já imaginou o que aconteceria se todas as pessoas comprometidas com o anticristo pudessem entender essa mensagem? Apesar disso, não se engane. Diferentemente das ideias abstratas que podem ser compreendidas somente por uma elite intelectual, os símbolos apocalípticos constituem uma linguagem acessível a todos. O conflito cósmico e você. O livro do Apocalipse é a revelação urgente de algo que você precisa saber, algo que envolve vida ou morte, salvação ou perdição. De fato, existe um conflito cósmico que envolve os seres humanos, e você não pode ficar alheio a ele. É uma luta de consequências eternas. É a batalha para conquistar a mente e o coração das pessoas. Esse conflito está se aproximando de sua etapa final, e é importantíssimo
que você conheça a verdade revelada para este tempo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.